Então vamos lá, você já separa a palavra de Deus, o Nelsinho já falou pra gente, Hebreus 11. E a frase do dia, minha gente, hoje é de São Francisco de Assis. Enche-se de felicidade aquele que vê, sem inveja, a felicidade do outro. Olha a sabedoria do santo, hein? Enche-se de felicidade aquele que vê, sem inveja, a felicidade do outro. Que o Senhor purifique os nossos olhos, o nosso coração, né? O outro tá feliz, puxa vida, vamos ficar felizes também, né? Se alegrar com o irmão, né? Com o próximo. Verdade. Prepara o nosso coração para a palavra aí, Giba. Vamos rezar então. Vamos então pedir que o Espírito Santo possa preparar o nosso coração para receber a palavra que vai ser semeada em nossos corações. Vamos cantar. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar mais uma vez. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. Em meu coração. Cante. É tão lindo. É tão lindo. Tão simples. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, é tão lindo. É tão lindo. Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. A fé desde a criação até Abraão. Hebreus 11. Nós temos que ver a palavra de Deus. Eu fiquei maravilhado que nós, como diáconos, temos nossa formação permanente. Nesses dias, Padre Anderson, dando a formação para nós. Vocês sabiam que 600 anos antes da Bíblia ser escrita, ela era só falada oralmente? Depois de 600 anos, começou a ser escrita. 600 anos, esses testemunhos foram passados, vamos falar o mineirinho, bocalmente, boca a boca. Vocalmente. Bem mineiro. Por isso que o judeu tem essa coisa de contava para o pai, ó, fomos libertos do Egito, fomos libertos da escravidão, o Senhor nos levou a pé enxuto e tal, contava a história como foi. 600 anos contando a Bíblia, só foi depois de 600 anos começou a ser compilada. Viemos lá pelo século II, ela foi, pronto, não tira mais nada e não acrescenta mais nada. Século II. Então, a beleza de nós lermos essa palavra com essa fé. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. É a demonstração da realidade que não se vê. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis
provém daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. E graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas. E graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Que bonito, né? E não é assim uma pessoa de fé? Mesmo depois de morto, ainda fala. Domingo eu assistia o Padre Léo, eu não perco o Padre Léo, né? Toda segunda-feira estou lá, fico ligadinho ali com o Padre Léo, dou risada dele. Esses dias ele falando de mim lá, e o cabelinho preto, e olhando, rindo para ele já, meu querido, saudade, dá uma saudade, dói. Eu vou dar uma saudade fincada no peito assim, meu Deus. Um homem de fé, né? Ver o Padre Léo, pessoa que mais evangeliza, tão atual as pregações do Padre Léo, que pelo amor de Deus. Pela fé, Enoque foi levado sem passar pela morte, mas não foi encontrado porque Deus o levou. Antes de ser levado, porém, recebeu o testemunho que foi agradável a Deus. Olha só, está no núcleo desse capítulo. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar de sua casa. Pela fé ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Da justiça que se obtém pela fé. Muitos obtêm justiça por disputa na justiça, por processos, no grito, mas essa justiça que vem pela fé, ninguém tira. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que ele devia receber como herança e partiu, sem saber para onde iria. Já viu aquela plaquinha? Não me segue, eu estou perdido. Não segue não, eu estou perdido, eu não sei onde eu estou indo. Não é? Eu não sei. Não me acompanha, não. O Abraão saiu assim, ele não sabia que estava indo, ele tinha uma voz, ele foi indo. A caminho, é sempre assim. Já notou quantas vezes no Evangelho tem a caminho? José falando, revelando as coisas. Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade de sólidos alicerces, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Essa cidade, olha que coisa mais linda, essa cidade de sólidos alicerces, que tem quem por arquiteto? O Senhor, Deus. Pela fé, Sara, embora fosse estéril, e ele mesmo tivesse passado a idade, Abraão tornou-se capaz de ter descendência, que considerou fidedigno o autor da promessa. É assim que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu, inumerável, como os grãos da areia da praia do mar. A gente vai lendo, não parece que vai dando um frijume aqui na gente? Eu vou falar frijume? Frijume é bem aqui no sul de Minas. O que é frijume? Frijume é um negócio, um cara frio, calor, sabe? Que vai mexendo com a gente, né? A gente pula um pouquinho, ele fala no 13, capítulo 11 de Hebreus, todos esses morreram firmes na fé. Não chegaram a desfrutar a realização da promessa, mas puderam vê-la e saudá-la de longe. Se declararam estrangeiros e peregrinos na terra que habitavam. Nós falamos no outro programa, quando eu falei, que mais ou menos 600 anos antes de Cristo, AC, dizia, eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho. Seu nome será Emanuel, Deus conosco. 600 anos. Esses 600 anos que não tinha nada escrito. 600 anos falando isso. Vai vir o Salvador, vai chegar o Salvador. E depois começam os escritos acontecendo. E olha só, veja que lindo o versículo 17. A fé de Abraão até nós. Pela fé, Abraão postou à prova, ofereceu Isaac em sacrifício. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito, é Isaac que terá começo a sua descendência. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim
recuperou o filho, o que era uma prefiguração. Coisa maravilhosa. Foi pela fé que Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas futuras. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiando-se na extremidade do cajado, prostrou-se em adoração. Pela fé, José lembrou, já no fim da vida, o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus restos mortais. Você sabe que em Deus a gente vive não o Cronos, mas o Kairos. O Cronos é o nosso tempo cronológico. O primeiro livro da Bíblia é o livro do Êxodo. Lógico, está na Bíblia aqui o Gênesis. O Gênesis foi escrito depois. Às vezes você lê a Bíblia, tem um versículo do lado do outro. Um foi escrito numa época, outro noutra. E o magistério da igreja nos explica isso. Então começou com o livro do Êxodo. E o que é o livro do Êxodo? É essa saída do povo do Egito, essa libertação. O povo que era escravo e foi liberto. Essa passagem, essa Páscoa, que vai se concretizar no Novo Testamento. Que coisa linda. E eu pensava aqui, para vocês aqui, Valdênia, minha querida comadre Paula, o Sapo, o Giba, se eu falasse aqui, estou lendo aqui, por exemplo, o versículo 23, capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram a beleza do menino e não tiveram medo do decreto do rei, que ia matar. Escondesse a criança. O amor falou mais forte. A beleza de Moisés, a beleza da criança. Se eu fosse ler aqui, minha comadre, pela fé, a minha comadre Paula, Nossa. o que você completaria? Experimentei a graça de Deus, não desistir, né? Não desanimar, no meio da luta, da saúde. Da sua mãe. Da minha mãe, do meu... Pela fé, essa menina amou sua mãe até o dia que Deus a chamou para si. Deu amor, deu carinho. Hein? Valdênia, se fosse você completar, pela fé, Valdênia... Pela fé, a Valdênia vive todos os dias a orfandade, mas acreditando que Deus cuida e vai cuidar sempre. Ai, A gente partilhou isso, eu e a Val, nós duas. Já perdemos o pai e a mãe, né? E temos um irmão, né? Esse dia eu vi uma senhorinha com a cara da minha mãe. Tava bem, gente. Não adianta, né? Vem aquele choro de saudade, né? Ela descansou. Mas pela fé, que te deixa em pé. eu sei que um dia eu vou ver minha mãe. Pela fé, Céu. Sebastião Prudente. Pela fé, Eu tenho certeza que pela fé eu vou para o céu. Amém. Amém. Eu estou trilhando o caminho do céu, né? Então tem que ter fé que eu chegarei lá. pela fé, Sebastião Prudente passou por um câncer, Sim. E aguentou firme fez o tratamento e experimentou a cura. a mão de Deus. Sim, conversei várias vezes com Jesus Cristo. Pela fé eu estou curado. Amém. Né? Pela fé, o Giba. Pela fé, o Giba tem esperado na promessa de Deus de ser pai, de construir a família, né? Sou casado, graças a Deus, com a Flávia. E estamos vivendo, né? Da promessa do Senhor também, a cada dia esperando, rezando, tratando, né? Sendo acompanhados por médicos e esperando na promessa, a cada dia, a cada mês, né? Essa certeza daquilo que não se vê. Mas Deus está com a gente. Então, vamos embora. Na semana eu estive lá em Paulinha, a missão lá da trombada. E vi lá a Elka e o Adailton, uma gravidez também impossível. E ela com uma barrigona, 4 meses. Uma senhora de uma barriga. E a médica, sem saber como, pela fé. Sabe o que eu acho lindo, Magno? Se você perguntando, a Luciana, nossa dançarina. Cada um tem a sua história. Pela fé, Luciana, o que você pode dizer? Nossos câmeras, pela fé. Olha lá o Maurício, lá em São Paulo, Maurício Bueno. Pela fé, o Edson, lá nosso batateiro, plantou a batata lá e esperou a chuva chegou na hora certa. Né? Pela fé, a Ângela Ábido sonhou com mães que oram pelos filhos. E hoje, como está crescendo? Pela fé, o mundo inteiro. Pela fé, o Senhor Jonas da Bíblia falou, eu quero que a pessoa, estando em casa, ela escute a palavra de Deus na casa dela, lá no quarto fechado, que chegue o Evangelho.
e pela fé eu vou construir um clube do ouvinte, que vai sustentar essa obra. E eu vou ter o sistema Canção Nova. E eu vou ter o sistema... Não tinha nada, só tinha cassete. Meu Deus do céu, pela fé, muitos vão ouvir a palavra de Deus. Pela fé, virão sacerdotes, casais. Que lindo você poder participar do programa. Que esse nosso programa aqui é interativo. Se você fosse escrever esse capítulo aí também, pela fé, o que você diria, meu irmão? Puxa vida, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus e atirar proveito passageiro do pecado. Isso porque considerava a humilhação do Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois ele tinha os olhos fixos da recompensa. Olha, pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei, permaneceu firme como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa, fez aspersão com o sangue para que o exterminador dos primogênitos do Egito não matasse os de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios tentaram fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé, ruíram os muros de Jericó, após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Meus irmãos e minhas irmãs, pela fé, a fé, em tempos de hoje, em que nós estamos tão atribulados, tão sofridos, em tempos de tantas dificuldades, em tantos sofrimentos, é pela fé. Nós não podemos perder a nossa fé. Como eu disse antes, a gente aprende então na teologia, na história da igreja, na exegese bíblica, que foram 600 anos contando isso, falando que a fé vem pelos ouvidos. Conte isso para os seus filhos. Conte. Esses dias eu estava vendo o Gabriel falando numa live, começou a contar a história de um menino, teve um acidente, não podia ser pai e tal. E esse menino é o meu pai. Eu falei, esse menino sou eu. Eu achei tão bonito. Isso, eu ouvi o meu filho contando uma história que eu, é um milagre. Que eu conto, e ele agora está contando. E desde pequeno eles falam. Eu agradeço muito ao pai de Jonas, o vovô Jonas, a Canção Nova. Se não fosse a Canção Nova, não existia. Minha mãe conheceu meu pai na Canção Nova. E foi dali que eu nasci. Eles têm essa gratidão. Então, em casa tem esse amor pela Canção Nova. Ontem foi 15 anos, né, do Monsenhor Jonas. Eu lembro as crianças, como elas falam, até postei lá, o Bom Senhor Jonas. Você não sabia falar Bom Senhor? O Bom Senhor, oi Bom Senhor, ele ria. E é o Bom Senhor Jonas mesmo, ele é né? bom. O Bom Senhor Jonas. Então, pela fé. Então, a gente vê isso que a gente conta para os nossos filhos. Eles têm que saber essa história. Né? As filhas da Paula viram o amor que essa menina tratou sua mãe, que o Filipão tratou. Meus filhos veem o amor que tu está tratando a minha mãe, Dona Rosa. Está que nem uma velhinha, assim, ela semana tão quietinha, parece uma criança. Se você falar para ela assim, vamos jantar? Não. Se você falar, deixar ela lá, ela fica quietinha. Isso, é uma escola, né? de amor. É uma escola de amor. Você vê a mãe assim, né? É uma velhinha. Né? E ali, mas e a cor? E a cor de esmalte? Vermelha. Que ela mesma escolheu. Olha, bota o vermelhão com a mão assim. Né? E você vê, pela fé, você vê essa fé que a mãe da minha mãe tinha, a avó Olímpia. Então, esses 600 anos que eu falei, que o povo não tinha a Bíblia escrita, como é que era passada? Pelo testemunho. E é o testemunho que convence as pessoas. Então, as palavras irritam, as palavras dividem, as palavras magoam, as palavras machucam, as palavras são distorcidas, as palavras ofendem, mas o testemunho, ele converte, ele toca o coração. E você vê mais,
Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, que ela acolheu bem os israelitas que vieram reconhecer a região. Foi uma prostituta que acolheu aqueles homens, não para fazer nada de errado, mas protegeu aqueles homens que vieram reconhecer aquela terra. E Deus, por isso a palavra de Deus fala, né, que muitas prostitutas nos precederão no reino de Deus. A gente julga muitas pessoas. O que mais devo dizer? Não teria tempo de falar ainda sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Esses, pela fé, conquistaram reinos, exerceram justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca de leões. Você vê os 3 lá jogados na fornalha, o leão do lado e eles passeando ali. Escaparam ao fio da espada, recobraram saúde da doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram exércitos estrangeiros, muito mais numerosos, às vezes, que o povo de Deus. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Olha aí, filho da viúva de Naim, Lázaro, quantos? Outros foram torturados, recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros sofreram ainda a provação de escárnios, experimentaram açoite. Olha, os apóstolos apanhavam de chicote. As cadeias, as prisões foram apedrejados. Olha aí, Santo Estevão. Cerrados ou passados a fio da espada, levavam vida errante, vestidos com pele de carneiro, pelos de cabra, oprimidos, atribulados, sofrendo privações. Eles, os quais o mundo não era digno, erravam por desertos e montanhas, pelas grutas e as cavernas da terra. No entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, não alcançaram a realização da promessa. É que Deus estava prevendo algo melhor para nós. Não queria que eles chegassem sem nós a plena realização. Coisa maravilhosa. Eles passaram tudo isso na fé, antevendo o que ia acontecer, esperando esse Deus libertador. Já se falava que viria o libertador, que nasceria da Virgem. E todo esse povo do Antigo Testamento, antes de Cristo, todo esse povo, eles vislumbraram. E Deus, no seu amor conosco, não quis que eles vissem o cumprimento da promessa sem nós. E aí você vê que hoje eu bati o recorde de ler versículos aqui. Não. Mas a palavra, ela fala por si. Na verdade, ela fala a mesma coisa. O início do capítulo 12 fala para nós muito claro. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de tudo, de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente de nossa fé e leva à perfeição. Aí está, a palavra de Deus falando por si. Uma nuvem de testemunhas que nós lemos aqui. A própria palavra de Deus fazendo essa leitura. Uma leitura desse tempo, desse kairos, tempo da graça. Dessa beleza que é a palavra de Deus, que relata os fatos acontecidos na vida do povo de Deus. E a gente recobra a fé, a gente recobra o ânimo nos momentos difíceis, porque senão seremos atordoados pelo dia a dia. Nós temos que ter essa memória de kairos, de olhar a nossa vida e ver o tempo das visitas de Deus. Esse final de semana, quando aconteceu esse acidente, né, aquela pancada que a gente fica na hora assim, não é? É muito ruim, muito triste. E você vê uma pessoa embriagada, quando eu falei para ele, rapaz, você pode se matar e matar uma outra pessoa. Certamente se fosse um caminhão, ele ia estar embaixo do caminhão, que ele entrou mesmo por baixo do meu carro, né? E
E eu pensei na hora, meu Deus do céu, meu netinho, a Júlia e o Gabriel estavam ali no banco de trás. Essas horas de livramento que a gente tem na nossa vida, que a gente tem que olhar e falar, meu Deus, o Senhor está comigo. E hoje também é o Dia Mundial do Tratamento do Câncer de Mama, né? E nessa semana nós gravamos um programa maravilhoso, já está disponível lá no playcasnova.com, com as meninas de São Lourenço. Projeto Sobre a Vida. Interessante. Eles não gostam do nome Sobrevida. É Sobre a Vida. 156 mulheres, lideradas pela Miriam, que tiveram câncer de mama e superaram a doença, e venceram a doença. E hoje trabalham. Um trabalho maravilhoso que elas fazem, Paulo. Segue lá depois, Projeto Sobre a Vida. E o que elas fazem? Primeiro, elas distribuem uma almofada própria para quem fez operação de câncer de mama, fazer a drenagem, põe embaixo do braço, ajuda muito. Elas distribuem turbante, perucas, atendem as pessoas. Apoio, né? Você que teve câncer de mama, você que está precisando de uma orientação, vai lá, Projeto Sobre a Vida. Vai agora. Já segui. Vai no direct lá, você vê que coisa maravilhosa. E elas vieram no programa Minha Família é Assim. Vieram 28 mulheres, meu Deus do céu. Plateia, mais as 3, olha, 28 mulheres, mais 3, deu 32. Mas a Márcia estava apresentando 33. Mais a Valdeira não. Mais a Aline do Zezinho, 34. E a Joana, 35 mulheres. E eu, meu Deus. E você ali? Eu sobrevivi. Mas é tão bonitinho. Faziam elas quietinhas, dava um intervalo. Ela aí, ó, nosso diretor show, ó. Olha, a coisa linda. coisa mais linda. Tão importante. E uma delas que veio, uma carequinha linda, que eu tirei foto com elas, que é muito personalizado. Tem umas que não querem usar a peruca, querem ficar carequinha. E tem as fotos delas com o diagnóstico. Uma delas, na outra, semana passada, se foi, de repente. Mas essas mulheres de fé, como que elas ressignificaram a doença e pela fé estão ajudando outras. Só pode entrar nesse grupo quem teve câncer de mama. Então elas têm cadastradas 156 mulheres, que é a base desse grupo. E são elas que conversam. Lindas, lindas. Aqui eu entrevistei a Miriam e a outra, puxei o cabelo, é peruca. É peruca, menina, puxei o cabelo dela, não era peruca. Então, você veja bem, pela fé, pessoas falam, você tem câncer. Essa palavra que, quando eu ouvi antigamente, né, você passou por essa experiência, o chão abre. É complicado. Não é fácil, não estou falando do resfriado, não, mas não é fácil. Mas aí você percebeu, sabe, está aqui hoje, olha. O homem que chega mais cedo na Canção Nova, acorda o galo para cantar na Canção Nova, está aqui pela fé superou o câncer e você vai superar também. Então, como elas dizem, não é o final. Essas mulheres ressignificaram, não é, a sua doença e pela fé, eu podia pôr o nome de todas elas aqui, que se dedicam ao trabalho com essas meninas lindas que tiveram câncer de mama, estão tendo, e elas não se desdobram em atenção, em cuidado, atendem de onde for do Brasil. Só a fé mesmo, né? Só a fé. Pra enfrentar quem é. Olha, você vai olhar lá esse site, projeto, a Paulina seguindo já sobre a vida, vai ver a foto delas. Cada carinha mais linda que a outra. Eu tenho a impressão que isso, eu acabo aqui o meu tempo de reflexão, mas pela fé, continua, como eu fiz aqui com vocês, você vai escrevendo aí, pela fé, o que você diz? Eu quero te louvar, Senhor, pela fé, aí o Maurício Bueno vai enfrentando sua enfermidade, a velhice dos seus pais, cuidando dos seus pais. Pela fé, o Edson vai plantar novamente aí a batata, o milho, o feijão. Pela fé, a Ângela Ábio vai abrir um grupo a mais essa semana em algum lugar do mundo.
das mães que oram pelos filhos. Pela fé, nós estamos aqui hoje, estou aqui agora. Pela fé, não vamos deixar amargar. Pela fé, essa tristeza vai embora. Pela fé, esse tormento está na sua cabeça, vai embora. Pela fé, nós vamos vencer com Deus. O que vai sobrar é a fé. Pela fé, eu vou ajudar as pessoas a enxergarem. Que lindo essa semana poder partilhar um óculos com alguém que não enxergava nada. E a pessoa dizendo, eu estou vendo, eu estou vendo, olha, eu estou chegando. Pela fé, você fazer o bem. Pela fé, eu vou levar hoje uma roupinha para aquele neném que nasceu, não tem nada. Pela fé, eu vou levar aquela comida, aquela cesta básica para aquela pessoa. Vou levar aquela pessoa no médico. Pela fé, Dona Terezinha, seu Vando, vão enxergar novamente, com a graça de Deus. Pela fé. Termina, Paula. Pela fé. Padre Jonas. Pela fé, nosso Padre Jonas está Pela fé, gente. oferecendo o sofrimento dele, não é? Que ele está vivendo. E ele, como ele vive rindo, fazendo piadinha, alegre. Pela fé, esse homem de Deus. E você vai então oferecer também pelo Padre Jonas. Não pare de rezar por ele, né? Está prestes a ter sua alta, a sua internação, cuidando da sua pneumonia, porque se consumiu. Pela fé, ele se consumiu. O pulmão dele foi consumido pregando o Evangelho. Então, pela fé, estamos aqui agora. Pela fé é mantido esse sistema Canção Nova de Comunicação. Paula, a gente continuar aqui não vai ter fim. Não vai ter fim. Eu acho que Valdênia. eu quero agradecer a Deus, assim, porque quando você chegou aqui, eu não sei, veio a lembrança daqueles grandes estádios. Meu Deus. O senhor, vou chamar o senhor de senhor. Senhor. Com todo Senhorzinho respeito. extrovertido. Um senhorzinho extrovertido. Pela fé, vocês continuaram. Não para. Né? Vocês não pararam. Eu fiquei lembrando, assim, que vocês poderiam ter parado a Canção Nova, desistido. Quantos motivos o Padre Jonas Deus. e vocês todos que estavam com ele poderiam citar aqui e desistir. E nós não teríamos a Canção Nova, nós não chegaríamos aqui, né, Val? Então, quero agradecer por essa palavra de Deus. Por que a Canção Nova é viva? Você entendeu essa palavra? Eu entendi. Deu para entender? Meu Deus do céu. Ó, eu anotei, eu circulei aqui cada um das fé, ó. Pela fé, começa lá. 1, 2, 3, 4, pela fé. Pega aí o versículo, Hebreus 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Firmes na fé, ó. 11, e aí vai. Não tem fim pela fé, né? Então, você pode colocar a sua realidade hoje, nas horas difíceis. O importante é nós nos recordarmos da fé. Vou pedir para o Giba, para o Sapo, já prepararam, mas para eles cantarem uma música, para que você que está em casa experimente isso, que nós experimentamos aqui na Canção Nova. Porque mesmo em meio às batalhas, somos convidados a não desistir. A acordar cedinho, a trabalhar, a vir evangelizar. Pela fé, você pode dizer aí que você também não vai desistir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor levanta um povo Senhor. Aqui em Cachoeira Paulista, nas casas de missão da Canção Nova. Mas o Senhor não quis parar só nesse carisma. O Senhor quis levar todo esse povo que nos acompanha, pelo sistema Canção Nova de Comunicação, a viver pela fé, fazer a nossa parte, fazer o que nos cabe, 100% das nossas forças, mas com muita fé. Obrigada, Senhor. Envia a graça do Teu Espírito Santo sobre nós. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio,
mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida e testemunhada no amor pelos irmãos. Nós podemos ir agradecendo a Deus, cada um Senhor Jesus. no seu agradecimento. Quem que você enxerga que está vencendo pela fé? Bendito seja pela... Eu quero agradecer, enquanto eu vou fazendo a minha oração, você vai se recordando. Quero agradecer a todos que estão nos hospitais, Senhor, e que pela fé não estão desistindo. Agradeço. Obrigado, Mães Senhor que Jesus. cuidam dos seus filhos, Amém, mães de Senhor. UTI, mulheres que estão vivendo o câncer de mama, Tem o dom da fé. que pela fé não estão se entregando um dia de cada vez. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado pelas avós que muito sustentam a sua casa, os seus netos, os seus Obrigado, filhos. O Obrigada. Senhor sustenta. Obrigada, Senhor, pelos pais que Obrigado, não abandonam os seus filhos, Obrigado, Senhor. que pela fé continuam levando na Obrigado, Senhor. catecismo, primeira comunhão, Obrigado, Senhor. passando de família em família a fé. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas famílias que mesmo em meio às tribulações escolheram não entrar em desespero, mas escolheram a fé. Obrigado, Senhor. Vai pensando aí, vai lembrando. Eu agradeço a Deus pela canção nova. Obrigado, Senhor, pela... Eu agradeço a Deus pelos missionários aqui Obrigado, da Canção Senhor, Nova, pela Canção nossos Nova. irmãos, que pela fé permaneceram, Obrigado, aqueles Senhor. dos inícios. Eu agradeço a Deus pelos nossos colaboradores que trabalham aqui, que vêm Dessa cedinho, obra de Deus. que são fiéis ao horário, são fiéis ao trabalho, não Obrigado, faltam Senhor. trabalho, pela fé. Eles veem os Obrigado, frutos Senhor. dessa obra, eles se empenham mais. Obrigado pelos voluntários da Canção Nova, Pela fé, sim. na área social, na área de saúde. Obrigado pelos professores no Instituto Obrigado Canção pelo Nova, sustento. na Faculdade Canção Nova, que pela fé Senhor nos conduz. continuam o trabalho social, educativo, de evangelização. Olha que coisa linda que é ter fé. E nós podemos continuar a nossa oração. Talvez você esteja ouvindo isso, você que ouviu a pregação do Nelsinho, e sentiu no coração assim: Senhor, eu quero ter essa fé desse povo. O Senhor está despertando o seu coração para a fé. Você não teve a oportunidade, como muitos de nós, de ser educado na fé de família para família, mas agora Deus escolheu você na sua casa para ser evangelizado e para evangelizar, porque vamos precisar testemunhar. Obrigada, Senhor. Cada um pode ir fazendo a sua oração e você faz de casa também a sua oração sincera de coração. Porque o nosso Deus é bom e pela fé Ele levanta um povo que precisa ser levantado nessa manhã, que não pode desistir. Você que está aí com os boletos em cima da mesa, preocupados, e pela fé você não desiste da sua casa. Você não desiste dos seus filhos, você não desiste do seu esposo, você não desiste dos seus pais, você que está cuidando dos seus pais. Quando o Nelsinho lembrou da mãe dele, da minha mãe, você que cuida dos seus pais, você que está com preocupação se vai dar conta até o final do mês. Obrigada, Senhor, que o Senhor aumenta a nossa fé em meio às tribulações. Quando a Paula rezava, eu vi uma pessoa falando assim: eu não tenho a fé que vocês têm. Mas você, pelo seu batismo, recebeu o dom da fé. A fé é um dom. Jesus já falou que não importa o tamanho da sua fé. Não importa, não se compare. Não fique se comparando com outras pessoas. O Senhor falou que se tiver a fé de um grão de mostarda,
Nós vamos acontecer grandes coisas. Então não fique se comparando. Você tem fé, sim. Renuncie agora a essa acusação do inimigo, que você não tem fé, que você não crê, que você é muito inferior. Você tem fé e foi te dado no dia do seu batismo. Esse dom infuso da fé está dentro de você. Não importa o tamanho de sua fé, você acha que eu tenho mais fé que você. O Senhor vê o seu coração e te renova e te restaura nesta manhã. Deus me dá uma imagem de uma pessoa que está assim com os dedos gangrenados. É uma gangrena, os seus dedos estão pretos, você está ouvindo agora de hospital. É a primeira vez que você acompanha essa programação. Você está ouvindo falar de fé. O Senhor visita você, não se assuste. O Senhor, Ele consegue alcançar a todos os corações feridos. Você que está pensando que não tem mais jeito porque você recebeu o diagnóstico. Mas o Senhor te convida a ter fé. Obrigada, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos batiza com o batismo da fé. Todos nós que estamos aqui nesse estúdio e além do Brasil, o Senhor chega em outros países e vai abençoando tantos de nós que precisávamos desse combustível, Val, que é a fé. Amém. Amém. Este combustível que é a fé. Eu mostrei aqui para o diácono, ainda dentro do capítulo 11, né? No finalzinho lá, o próprio autor diz assim: que mais devo dizer? Não teria tempo de falar ainda sobre Gedeão, Baraque, Sansão. Né? O que mais a gente poderia dizer? Não dá tempo, porque todos nós somos convidados a, de fato, a viver uma experiência de fé. A fé é dom de Deus, é só você pedir. Eu vi uma vez um pregador dizendo assim, tem duas coisas que Deus nunca nega, que é imediato, que Ele nos concede, é o Espírito Santo e o dom da fé. As outras coisas pode ser que seja no tempo de Deus, né? Ele vai dando na medida do tempo dele, daquilo que é uma... O Espírito Santo pediu, já recebeu. Recebeu, Fé né? pediu, já recebeu. Então tenha certeza de que a graça de Deus está aí sobre você, viu? E Val, sabe o que me chamou a atenção, diácono, meus irmãos aqui, você que está em casa, o último versículo, que eu agradeço o Nelsinho ter fé e ir até o final do capítulo, porque olha só, é que Deus, então conta tudo o sofrimento, né, que cada um dos discípulos foram passando, né, os apóstolos, provação, escárnio, açoite, cadeia, prisão, fica imaginando tudo que, né, cada um foi vivendo. Aí olha o último versículo, é que Deus estava prevendo algo melhor para nós, Val. Olha só, é promessa de Deus para nós. Então, podemos estar sofrendo, mas vamos confiar. O Senhor tem sempre o melhor para nós. Sempre, sempre, sempre o melhor para nós. Confie!